Sejam bem-vindos a mais um Expresso da BGG2. Hoje eu, Giovanni Luque, vou dar a minha opinião sobre o jogo Exit. Mas já para entrar no clima do jogo, eu tenho um desafio para vocês. O desafio é o seguinte: imagine a seguinte situação. 4 pessoas foram capturadas, naquele esquema estilo Jogos Mortais. E aí o vilão prendeu eles de uma maneira onde eles conseguiam ficar em forma de linha, conforme eu vou mostrar na imagem aí. O vilão falou para eles o seguinte: cada um de vocês tem um chapéu. Vocês precisam descobrir qual é o chapéu que está na sua cabeça. Então, para isso, eles não conseguem ver a cor do seu próprio chapéu e não conseguem olhar para os lados e para trás. Então, eles só conseguem ver o que está vendo para frente, conforme a imagem. Então, cada pessoa na imagem consegue ver só o que está à sua frente. Vendo que aí tem uma observação que tem uma parede, então que está de frente, os dois que estão de frente para a parede não vê nada, né? No caso, o terceiro não vê nada e o quarto não vê nada. E aí, o seu objetivo é descobrir qual deles gritou primeiro para se salvar, qual deles sabia qual era a cor do chapéu e conseguiu sair dessa arapuca do vilão. Esse é o seu desafio. Então vou repetir o desafio para você. O desafio é o seguinte: existem 4 pessoas presas por um vilão que está nessa ordem aí que está na imagem. Conseguiram resolver o enigma? Então, como é que a gente resolve esse enigma? Aconteceu a seguinte coisa. Quando começou, o segundo foi o primeiro a gritar branco e conseguiu sair com vida da armadilha do vilão. Como ele pensou? Ele pensou o seguinte: ele pensou assim, ele está na segunda posição. Se o que está atrás dele tem 2 informações e está em dúvida, então ele usou dessa dúvida. Vamos tentar esclarecer assim. Imagina só, o primeiro tivesse visto 2 chapéus brancos, ele saberia que o chapéu do primeiro é preto. Se o primeiro tivesse visto 2 chapéus pretos, ele saberia que o chapéu dele era branco. Mas como ele não gritou, o segundo pensou, bem, ele está em dúvida. Se ele está em dúvida, ele está vendo um chapéu preto e um branco, pois ele não sabe o dele. E se ele está vendo um chapéu preto ou branco, ele está em dúvida, o da minha frente é preto, então o meu só pode ser branco. Então assim ele gritou branco. Conseguiram entender a resposta? Se não, me diz que eu respondo nos comentários aí de forma mais clara. Então vamos lá. O que é o Exit? Primeira coisa que a gente tem que entender. O Exit, ele é um jogo de escape feito em tabuleiro. O que é um jogo de escape? Para quem não conhece o jogo de escape é aquele joguinho onde você está dentro de uma sala e você tem que procurar saídas, né? Você vai procurando enigmas que vão te dando dicas até você conseguir chegar à saída. Tem muito joguinho de celular que tem isso, né? Que tem esses joguinhos que você tem que procurar a saída. O Exit nada mais é do que isso, só que um tabuleiro. É um sistema muito bem bolado. É tão bem bolado que esse jogo ele concorreu com outros jogos grandes, como Terraform Mars e outros, né? Ganhou uma premiação. Ó, vou pegar a caixa do jogo aqui para vocês terem uma ideia. Ó, essa é a caixa do jogo. É uma caixa pequena se você comparar com outros jogos, né? Ó, é uma caixa relativamente pequena. Outra coisa que você tem que saber antes de querer jogar esse jogo é o seguinte, ó, tá aqui atrás, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, tem uma linha amarela aí. Nessa linha amarela tá dizendo o seguinte: esse jogo só pode ser jogado uma única vez, porque vocês rabiscam, dobram e rasgam os materiais do jogo. É isso mesmo, você jogou esse jogo uma vez, depois você não vai ter mais utilidade dele, você não vai conseguir jogar de novo, porque você já vai saber o caminho para sair da sala, e aí acabou o jogo, então você vai jogar só uma vez o jogo. Aí você pensa assim, mas eu não quero comprar um jogo que só joga uma vez e não vale nada, vou jogar meu dinheiro fora. Olha, eu achei a experiência muito legal e acho que vale a pena conhecer. O jogo hoje ele não é caro, hoje ele está menos de R$100 no mercado. O que eu fiz para jogar esse jogo pagando menos ainda? Eu chamei meus amigos para jogar, inclusive no meu grupo tem uma pessoa que gosta muito desse sistema de jogo de escape, e aí a gente concordou em dividir o valor do jogo. Ficou um valor barato para todo mundo e uma experiência muito divertida do jogo. O meu grupo gostou tanto que a gente já está querendo comprar as outras caixas desse jogo. São 3 caixas, essa que é um tema de cabana, você está numa cabana mal assombrada, tem um outro que o tema é como se você estivesse dentro de um laboratório, e tem um outro que você está num tema meio egípcio. Esses são os temas. O jogo, ele está escrito na caixa que é de 1 a 6 jogadores. Porém, eu não recomendo jogar com muita gente.
eu recomendo você jogar ele com 3, 4 pessoas, porque, querendo ou não, ele não é um jogo com peças grandes, então você tem que ler texto, você tem que olhar o caminho, né? Não posso falar o que é, você tem que olhar as coisas ali, e não são coisas muito fáceis de ser visíveis à distância. Então é bom que esteja pouca gente para não ficar muita bagunça, de deixa eu ver isso, deixa eu ver isso. Então o meu ideal para esse jogo é 4 pessoas. Eu acho que é um jogo muito bacana e eu acho que vale a pena você conhecer. Valeu, gente, obrigado. Até a próxima. Deixa o like. Fui!